Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado a gente fez o vídeo da produção de uma cerveja Weiss e a gente usou duas técnicas não tão usuais para fazer ela, que foi a técnica da decocção e a técnica da fermentação aberta. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo aí antes de assistir esse, que é muito importante. E o meu objetivo com esses vídeos é poder trazer depois uma análise aprofundada e os fundamentos de utilizar essas técnicas não tão ortodoxas. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai analisar a técnica da fermentação aberta. Por que fazer ela, as vantagens e as desvantagens. Vamos lá? Hoje em dia, o padrão basicamente enraizado na nossa mente é o da fermentação fechada, seja para cervejarias comerciais ou seja para cervejaria caseira. Mas o fato é que isso é algo muito recente na história da cerveja, coisa de no máximo uma centena de anos, e olha, eu estou sendo bem generoso, porque apesar de haver há pouco mais de 100 anos já esse tipo de técnica, né? Ela começou a se popularizar mesmo não faz tanto tempo, foi com a popularização do inox, basicamente. Basicamente, toda cerveja era feita de alguma forma por meio de fermentação aberta. É claro que a fermentação fechada ela apresenta inúmeras vantagens, né? A gente já pode pensar de cara a primeira e possivelmente a maior de todas, que é o fato de ser muito mais seguro em relação à contaminação, mas existem fatos que podem levar a gente a querer fazer fermentação aberta. E é isso que a gente vai explorar hoje. Por que diabos a gente ia se aventurar num tipo de cerveja que pode dar problema? E do ponto de vista industrial nem se fala, né? Porque perder 20 litros, beleza, super simples. Não é nada de outro mundo. Agora, perder 20 mil litros, aí a história já fica diferente, né? O primeiro e talvez maior motivo que eu diria pra gente utilizar a fermentação aberta é porque muita cervejaria boa e cerveja, assim, incrível é feita ou foi feita por essa técnica recentemente. Um dos casos que eu quero citar aqui é da Pilsner Urquell. Quem acompanha assim o Instagram, principalmente, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tomei a Pilsner Urquell fresca lá, sabe que eu me apaixonei pela cerveja, voltei a fazer Pilsen, coisa que eu nem fazia mais praticamente. E assim, eu tava na terra da IPA, tomei dezenas de IPAs e a cerveja que mais me impressionou foi uma Pilsner Urquell, que o dono do bar falou que veio, já tinha sido produzida há poucos dias, vinha de navio refrigerado, tava fresquinha no tap lá, foi uma experiência muito legal como cervejeiro. Voltando para a história da Pilsner Urquell, né, de acordo com o site More Beer, até 93 a cervejaria Pilsner Urquell usava fermentação aberta e usava também técnicas bem pouco convencionais, como tripla decocção. Quer dizer, pouco convencional pra gente, né? Para os alemãos é uma segunda-feira qualquer fazer tripla decocção. Então usava tripla decocção e usava 5 fermentadores com 5 tipos de leveduras diferentes com fermentação aberta, e esses fermentadores abertos eram feitos ainda de carvalho. Olha que loucura. A fábrica ela encerrou, descontinuou esse tipo de produção em 93, pelo menos em escala industrial, em escala global, porque imagina, Pilsner Urquell hoje produz muita cerveja, não teria como ficar fazendo nesses tonéisinhos de madeira, né? Então hoje ela recorreu aos fermentadores cilindrocônicos, trocou essas 5 leveduras por uma levedura especial, que eles chamam da levedura H lá, que seria o segredo da fábrica. Mas, né, se você for visitar lá, eles ainda mantêm essa parte da fábrica aberta. Então você pode ir para a República Tcheca, ir lá para a cidade de Pilsner, entrar na cave, porque isso aqui fica numa caverna subterrânea, porque antigamente não haviam tantas tecnologias de controle de temperatura, né? Então a caverna ela fica ao redor dos 5 graus lá dentro. Dentro desses tonéis de madeira são colocados, eu acho que hoje em dia é uma vez por ano, pelo que eu vi nos vídeos de pessoas que visitam lá, que tem muitos disponíveis no YouTube. Vocês podem dar uma olhada, um dia eu vou para lá também, né? E então ela fica numa temperatura de mais ou menos 5 graus, a levedura é inoculada e conforme a fermentação gera calor, vai aumentando naturalmente a temperatura do tanque, encerra a fermentação ali por em torno de 8 graus. Olha que loucura, um processo totalmente... Isso sim é um processo raiz, né? Você fermenta a cerveja no tonel de madeira, inocula a temperatura baixa, deixa subir. Para mim, por si só, esse fato que ela fazia assim e ainda faz assim, valeria a pena para experimentar a fermentação aberta. Se você quiser provar essa Pilsner Urquell, ainda tem lá, então na visitação guiada, no final da visitação, você pode tomar cerveja raiz mesmo deles, tirada direto do tanque de madeira
na verdade do barril de madeira, né? Ela não vai ficar lá no tanque de fermentação para sempre. Termina a fermentação, ela vai pro barril. Outra cervejaria famosíssima que faz é a Schneider. A Schneider que faz, eu acho que só cerveja de trigo, né? E ótimas cervejas de trigo. Eles utilizam ainda fermentação aberta em tanques muito maiores, e esse sim, eles utilizam até hoje, e de acordo com o mestre cervejeiro deles, isso é o que dá as características distintas e melhores que as cervejas Schneider têm em relação às concorrentes. A cerveja que eu fiz no vídeo passado, eu falei que a Weiss aqui no Brasil, ela é feita, eu não posso generalizar, né, mas como muita cervejaria de entrada faz, a gente tem muita Weiss não tão boa no mercado. Agora pensa você tomar uma cerveja igual essa, feita nesse tanque. Olha essa imagem, que coisa linda! E o cervejeiro da Schneider, Hans-Peter Dexler, ele afirma que a fermentação aberta é um dos responsáveis pelos sabores e aromas distintos que a cerveja deles tem. E, na verdade, ele fala uma frase, tem um vídeo dele no YouTube que eu achei extremamente icônica, que é um tapa na cara aí que eu não tenho como não colocar ela aqui para vocês. I think we are specialists. We do only Weissbier, and we do that from 100 years ago, and so we have a lot of experience. Os caras entendem de cerveja, eu não vou negar isso daí. E eles utilizam fermentação aberta. Isso já seria para mim mais um motivo absurdo para a gente explorar esse tipo de técnica. Cervejarias inglesas utilizam muito e cervejarias belgas também utilizam bastante a fermentação aberta. Então vamos para o nosso ponto de vista científico para falar o que muda na fermentação aberta e que vantagens a gente pode ter de utilizar ela e as desvantagens. E as desvantagens são até bem óbvias, né? A contaminação é a maior desvantagem de todas. Eu acho que eu nem vou entrar muito nesse mérito. Agora, tem um problema em falar um pouco mais cientificamente de fermentação aberta, porque existe uma carência muito grande de artigos científicos bons. Artigos científicos bons são os artigos científicos indexados, que passam por um editor, revisão por pares, volta para o pesquisador. E nessa análise eu vou ter que relatar mais a minha experiência pessoal. Eu já fiz 3 vezes cerveja por meio de fermentação aberta e relatos que a gente tem aí de fontes confiáveis, mas que não utilizam uma metodologia científica mais acurada como o Brulosophy, e é basicamente nós dois aqui, eu e o Brulosophy hoje. E para não ficar confusão, acho que eu tenho que ressaltar que quando eu falo de fermentação aberta, eu não necessariamente estou falando de fermentação espontânea. Existe muito essa confusão e não tem uma necessidade de ser as duas. A gente pode ter fermentação aberta e a gente pode ter fermentação espontânea. E a gente pode ter fermentação aberta e espontânea, que é o que os belgas fazem. Colocam aqueles fermentadores que parecem uma piscina perto do teto para cair poeira. Mas a gente pode ter a fermentação aberta controlada também, com micro-organismo isolado, com Saccharomyces cerevisiae padrão, igual o caso da própria Pilsner Urquell, que usa aquela levedura H que eles protegem com a vida deles aquilo. Embora, né, se a gente entrar lá naquela cave, um cotonetinho, a gente consegue sair com aquela levedura fácil. Fica a ideia, hein? Eu acho que nova meta do Beer School, roubar a levedura. Imagina que vídeo maneiro! Acabei de ter essa ideia aqui. Então, ano que vem vamos pra praga. Então, fermentação aberta e fermentação espontânea, duas coisas distintas. Tendo isso em mente, vamos para as vantagens. Por que a gente poderia ou não poderia fazer fermentação aberta? Então, a primeira razão para a gente fazer cerveja por meio de fermentação aberta é a produção de éster. Então é muito complicado falar disso porque tem um efeito dual acontecendo aí. Existem 2 fatores que podem alterar a produção de éster dentro da cerveja de fermentação aberta. Mas o fato é que cervejas de fermentação aberta tendem a produzir mais éster. Isso pode ser bom por um lado, pode ser ruim por outro. Se for fazer uma IPA, você não quer uma American IPA, né, uma American IPA, você não quer ter produção de éster, você quer que o lúpulo brilhe, né? Só que você vai fazer uma IPA inglesa, uma cerveja inglesa, aí sim, éster faz parte da característica sensorial daquele estilo. Se vai fazer uma cerveja belga, éster faz parte da característica sensorial. Se você vai fazer uma Weizenbier, a mesma coisa. Agora, por que faz mais éster e por que faz menos éster utilizando a fermentação aberta? A gente tem 2 efeitos distintos que têm impacto no éster aí. Um deles é a pressão do fermentador e o outro é a própria oxigenação promovida pelo fermentador aberto. Antes dos fermentadores cilindrocônicos serem o padrão, a geometria do fermentador era muito diferente. A maior parte dos fermentadores abertos, eles são fermentadores que parecem uma piscina, têm uma altura pequena, eles são rasos, aí na casa de 1 metro mais ou menos, e eles são muito compridos. Isso, do ponto de vista de espaço, é ruim, né? Porque você precisa de uma área muito grande para ter a cervejaria. Então, os fermentadores cilindrocônicos verticalizaram isso. Só que nessa verticalização aconteceram 2 coisas em relação à pressão.
Primeiro aconteceu uma elevação da pressão hidrostática do sistema. Se a gente pegar água pura, cada 1 metro que a gente tem de coluna de água, de altura de água, a gente tem 0,1 bar de pressão. Então um fermentador de 10 metros tem mais 1 bar de pressão. 1 bar é a pressão da panela de pressão. Além disso, o fato dele ser fechado e enclausurar o CO2 vai fazer a pressão aumentar também em função da pressão de CO2. Então a gente tem 2 pressões acontecendo no fermentador fechado. A pressão hidrostática mais a pressão em função da elevação do nível de CO2 lá dentro. E isso é prejudicial para a levedura. Não é prejudicial, isso altera o metabolismo da levedura. É prejudicial por um ponto porque induz a autólise mais fácil. Imagina, a levedura está ali sobre alta pressão, sendo espremida. Só que isso aí também altera o metabolismo dela, aumenta a quantidade de CO2 dentro do tanque, aumenta a acidez dentro do tanque e inibe, de certa forma, o crescimento celular. E quando a gente tem inibição de crescimento celular, a gente tem inibição de éster. Então, cervejas produzidas de forma pressurizada, elas têm menos éster, elas são mais limpas. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do tipo da cerveja. É bom para uma American IPA, é ruim para uma Weizenbier. É ruim para uma cerveja belga, tanto que os fermentadores belgas, mesmo os de inox, eles são horizontais para não ter essa elevação de pressão em função da pressão hidrostática. Então esse é um dos motivos. O outro motivo é o oxigênio. Se a gente voltar para a geometria antiga, né, os fermentadores compridos, os fermentadores que parecem uma piscina, eles têm uma grande área de troca de oxigênio, de troca gasosa, na verdade. E nessa troca gasosa, a cerveja, durante a fermentação, ela está constantemente tendo oxigênio sendo fornecido para ela. E isso altera os mecanismos também. No meio, quando a gente tem oxigênio, né, e ocorre um efeito dentro da levedura chamado efeito Pasteur, que ela faz os 2 tipos de fermentação, faz a fermentação alcoólica e a respiração celular. E na respiração celular ela tem como subprodutos não álcool, mas ácidos orgânicos. E ácidos orgânicos são precursores da formação de éster. Então a gente tem esses 2 tipos de efeito acontecendo. Por um lado, a baixa pressão induz a produção de éster. Por um lado, a maior oxigenação ou a possibilidade de fazer um pouco de respiração celular faz ácido orgânico, que é precursor de éster. E são ésteres distintos que produzem do que aqueles produzidos simplesmente pela reprodução celular, que a gente fala muito aqui no canal. Em casa, a gente não tem muito como sentir o efeito da pressurização, porque nossos fermentadores são ali 30 centímetros, 1 metro no máximo. Então não faz muito sentido, mas o efeito da oxigenação ainda é totalmente presente. Se a gente tiver um balde fermentador aberto com uma grande área de troca gasosa, a gente vai sentir o efeito secundário de ter oxigênio disponível por toda a fermentação. Então vamos para o segundo motivo que tem muita correlação com o primeiro, que é a própria oxigenação da cerveja. Antigamente não tinha compressor de ar nem sistemas de purificação para você injetar na cerveja para oxigenar ela. E a gente sabe que isso é fundamental para o início da fermentação. Só que isso veio a ser um problema mesmo quando a gente enclausurou totalmente e impediu a troca gasosa. Então isso é um problema, a oxigenação é um problema do futuro, né? Então antigamente, em função da geometria do fermentador, a troca gasosa ela era muito mais simplificada e a levedura ela não sofria com a carência de oxigênio. A levedura ela precisa de oxigênio. A gente acha que o oxigênio é um vilão, né? Mas na verdade ele não é. Ele é importante para a fermentação, ele é importante para uma série de fatores dentro da levedura. E algumas cervejarias se beneficiam disso. Eu vou colocar aqui como exemplo esse vídeo lindo da cervejaria Bigfoot nos Estados Unidos, que usa a fermentação aberta para fazer cervejas High Gravity. E cervejas High Gravity elas não têm como ter uma quantidade de oxigênio dissolvido nela suficiente para fermentar como deveria ser, porque a cerveja mesmo ela tem uma limitação de quanto ela consegue absorver de oxigênio, o mosto, né, que fica aí na casa dos 10 ppm, 12 ppm, depende da temperatura. Enquanto uma cerveja High Gravity ela precisaria ali de 30, 40 ppm para ter uma fermentação saudável. Então a cervejaria Bigfoot ela usa a fermentação aberta de forma que durante toda a fermentação a cerveja ela vai ter admissão de oxigênio, vai ter uma cerveja muito mais saudável. Ela tem essa versão dessa cerveja High Gravity dela tanto na fermentação aberta quanto na fermentação fechada. E muita gente diz que não tem distinção entre ambas as cervejas, mas tudo bem, fica aí o fundamento teórico para eles fazerem isso. Terceiro motivo seria o off-gassing, a saída de gás. Tem que concordar, né, que durante a fermentação aberta é muito mais fácil haver troca gasosa, seja para o oxigênio entrar ou seja para os gases saírem da cerveja.
E existe muita coisa ruim dentro da cerveja que a gente tem que tirar. E uma fermentação aberta não existe uma barreira física impedindo a saída desses gases, então off-flavors voláteis, eles saem muito fácil do sistema. Então é muito bom para fazer uma Pilsen, por exemplo, da Pilsner Urquell. O Pilsen, naquela temperatura, 5 graus, a probabilidade de ter H2S, um cheirinho de ovo podre, é muito grande. Aí no momento que esse H2S, ácido sulfídrico, consegue sair, porque ele é bem volátil, você vai ficar com uma cerveja com um caráter mais limpo no quesito de off-flavor, embora vai ter mais éster e tudo mais. Então o off-gassing é uma das grandes vantagens, porém, sempre é uma faca de dois gumes, né? Se você for fazer uma IPA, por exemplo, você não quer que saia o aroma do lúpulo é volátil. Mas é muito bom para outros tipos de cerveja, então a gente pode ponderar dependendo do que a gente vai fazer. Quarto fator é a técnica do top cropping. Quando a fermentação acontece, sobe aquele krausen generoso, legal ali em cima, e aquele krausen, aquela espuma que está lá em cima, no segundo dia mais ou menos de fermentação, tem levedura saudável, oxigenada, forte, no auge da sua juventude, que você pode passar com uma concha e pegar e começar uma nova cerveja. Era assim que era feito. Vou deixar aqui um vídeo, eu acho que eu tenho, de um top cropping que eu fiz dessa mesma cerveja que eu fiz na semana passada. Então, vantagem muito interessante. E quinto e último ponto, que o vídeo já está se alongando demais, é o quesito de experimentação, né? Uma das coisas que eu mais falo é que a gente não faz cerveja por preço, por sei lá, por qual outro motivo. A gente faz cerveja porque a gente gosta de fazer experimentação, a gente gosta de criar e ter mais esse recurso no seu arsenal de recursos para experimentação é uma coisa incrível. Então a gente tem todas essas cervejas históricas aí feitas por essa técnica, a gente pode tentar reproduzir essas cervejas históricas. Dá uma olhada nesse vídeo claro, isso está acelerado, né? Mas o fato é que ela acontece, a taxa de fermentação ela é muito maior, então produz mais éster, dá tudo aquilo. Cara, é incrível fazer isso. Então eu sugiro a todos que queiram experimentar, um dia dar uma chance para a fermentação aberta. E quem se preocupa com contaminação, é só fazer num lugar tranquilo, num lugar que não tem corrente de ar, dentro de uma geladeira, se for uma geladeira limpinha, se não for aquela geladeira cervejeira caindo no pedaço, que tem muita por aí, né? Tá legal, é um ambiente adequado, não tem corrente de ar, você vai colocar algum pano em cima, um pano microporoso ali, pode ser o próprio pano que você usa para fazer o dry hopping, que é o que eu utilizei, né? E só para finalizar o vídeo, a gente acaba tendo muito medo de oxidação, né? E ele é um medo real. A oxidação no lado frio, ela pode estragar uma cerveja de forma muito fácil. E qual que é a instrução para fermentação aberta? Porque fermentação aberta você vai ter troca de oxigênio, troca gasosa a todo momento e contato com oxigênio a todo momento. Eu acho que o principal fator a se atentar aqui é que o oxigênio ele é pouco prejudicial e talvez nem prejudicial, dependendo do ponto de vista, durante a fermentação. Durante a fermentação, a levedura ela vai consumir o oxigênio, não vai sobrar oxigênio com poder de oxidação. Eu quero dizer assim, a taxa de consumo de oxigênio pela levedura é muito maior que a taxa de reação do oxigênio oxidativo, entendeu? Vamos supor, leva 100 horas para oxidar uma cerveja, mas leva 1 a 2 horas para a levedura consumir o oxigênio, então não tem como acontecer isso. Claro, isso aqui está bem mais ou menos, tá? É só para fazer uma analogia. Então, o que é o ideal? Terminou a fermentação primária, terminou a fermentação efetivamente falando, fecha o recipiente. Então, beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta de fazer a cerveja ali, explicar mais a fundo as razões dela. A gente vai fazer um sobre decocção ainda. Tem muita coisa por vir. Muito obrigado, então, e até semana.